A gente volta e com o quadro Meio Ambiente de hoje, que leva você a conhecer uma exposição sobre plantas que deram origem a nomes de algumas cidades de Alagoas. A mostra marca a reabertura do Museu de História Natural da Universidade Federal. A repórter Ana Copertino traz as informações para a gente. Vamos ver. Olá, bom dia. A exposição mostra um pouco a relação de árvores com o surgimento de cidades alagoanas. E quem vai explicar mais para a gente é o Carlos Corrêa, que é biólogo responsável pelo setor de botânica daqui do museu. Olá, Carlos. Conta para a gente como é que surgiu aí a ideia dessa exposição. Bom dia. Há dois elementos conceituais que a gente se inspirou para propor essa exposição, que é a da Semana Nacional dos Museus, Museus e Paisagens Culturais, e a daqui do Museu de História Natural, que é de Alagoas, do mar ao sertão. Então, essa proposta de falar sobre cidades que guardam relação com plantas nas suas origens é uma síntese dessas duas ideias. A gente pode começar a nossa viagem, o nosso itinerário por Coqueiro Seco, né? Que está aqui na região litorânea e que tem essa origem por conta dessa referência visual que um coqueiro, às margens da laguna, da região, sempre fazia com que as pessoas mencionassem aquela região como aquela em que havia um coqueiro seco. Posso contar também a história dessas outras três cidades, por exemplo, Murici, Cajueiro e Arapiraca, que guardam origem nas árvores, respectivamente, o murici bravo, o próprio cajueiro e o angico branco, que são árvores frondosas que serviam nas origens dessas cidades como abrigo, né? Já que promovem bastante áreas com sombra. Então, as pessoas que visitavam, passavam por essa região, costumavam descansar sob a sombra dessas cidades. E para não deixar de contar uma história completa, eu posso mencionar essa história do olho d'água das flores, em relação ao ipê roxo, que tem a ver com missões religiosas, né, que aconteceram pelos sertões na época, no século de 1800, mais ou menos. E um dos padres missionários, o padre Antônio Duarte, fixou residência naquela região, justamente próximo a uma nascente em que havia um ipê roxo. E ao perceber no período de floração dessa árvore que as flores caíam e adornavam a margem dessa nascente, acabou criando-se essa tradição de chamar aquele lugar um olho d'água das flores, né? E aí eu não vou contar todas as outras histórias e deixar como sugestão para que os visitantes venham aqui conhecer todas essas histórias relacionadas a cidades e plantas. Deixar um gostinho de quero mais, né? Exatamente, né? Que é justamente a função de um museu, instigar a curiosidade das pessoas. E a gente tem também aqui alguns exemplares, né, Carlos? Que a história do museu também não poderia ficar de fora dessa, né? Exatamente. A gente está reabrindo o Museu de História Natural e essa viagem do mar ao sertão, ela começa justamente aqui, no pátio desse prédio, que é o antigo CCBI, né? Aqui a gente tem dois exemplos de material herborizado que foram coletados respectivamente no pátio aqui do nosso CCBI e na praça em frente aqui do prédio, que é a Praça Afrânio Jorge. Então essa viagem ela começa aqui no pátio do CCBI, do antigo CCBI, e vai até o sertão. Essa é a nossa ideia. Obrigada, tá, pela participação. Então, gente, olha só, a exposição do Museu de História Natural da UFAL, do mar ao sertão, tem longa duração, ou seja, sem data para acabar. As visitas podem ser feitas de segunda a sexta-feira em horário comercial e as escolas podem agendar a visitação pelo e-mail mhnufal@gmail.com. Tá feito o convite, voltamos ao estúdio. Pois é, o Museu de História Natural da UFAL fica perto da Praça da Faculdade, ali no bairro do Prado. Só lembrando o e-mail, relembrando para as escolas que agendem uma visita, é o mhnufal@gmail.com. Mais informações pelo telefone 3214-1629.